Em nome de Jesus, se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Velho Testamento, com todos os seus sacrifícios, os quais Deus mesmo havia dado ao povo de Israel, a variedade dos tipos de sacrifícios que haviam, nós vemos que tudo era uma figura, né, do sacrifício de Cristo. E a variedade, ou as variedades que existiam dos sacrifícios, para mostrar um pouco das facetas da obra de Cristo, dos ângulos que a obra de Cristo ia alcançar. E esse versículo 6, nós estamos vendo de onde veio o sacrifício que Deus tinha. Porque tudo prefigurava, né, no Velho Testamento, tudo prefigurava algo que viria, que Deus mesmo ia fazer. E nós estamos encontrando nesses versículos a origem do sacrifício de Deus. Veio do próprio Deus. Nós vemos esse versículo 6, que Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, Satanás, ele abandonou a posição que ele tinha, pecou, porque ele quis ser igual a Deus. O homem abandonou a posição que ele tinha para ser igual a Deus. Pecou. E aqui nós estamos encontrando alguém deixando a posição que tinha para glorificar a Deus. O próprio Deus, uma das pessoas da divindade, deixou o seu lugar de glória de tudo que tinha, tirando, né, vamos assim, as suas vestes reais, para vir aqui e nascer um homem nesse mundo. E Deus escolheu os homens para ser abençoados, favorecidos com o seu favor. Como diz em Hebreus, Deus não escolheu os anjos, e sim nós vemos o Filho, né, Deus vindo aqui e nascer nesse mundo como homem. Por isso que a palavra versículo 7, no final do versículo 7, fazendo-se semelhante aos homens. Por quê? Porque ele era um homem não igual. Eu posso dizer que ele era igual em toda a sua natureza humana, isso sim. Mas a semelhança é porque ele saiu da glória, era Deus aqui. Ele não era um filho de um homem. Ele era provindo de Deus. Nasceu de mulher. Como diz Gálatas 4:4, né? Que vindo a plenitude dos tempos, Deus, vamos ler o versículo, deu branco na minha cabeça. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher. Não nascido de homem, ele foi nascido de mulher, porque ele foi nascido de Deus, gerado por Deus. E essa era a semelhança que essa palavra distingue, né? Por isso que ele não diz que era igual aos homens, e sim semelhante. Então, nessa perfeição, nós vemos o próprio Jesus, esse homem perfeito aqui, porque ele é chamado, eu digo a palavra Jesus aqui, porque o apóstolo trata nesses versículos usando essa palavra Jesus. Versículo 10, ao nome de Jesus. Ele não fala Senhor Jesus, não que ele não fosse, né? De forma nem longe de mim isso. Mas ele não fala Senhor, ele fala ao nome de Jesus, porque esse homem, Jesus, glorificou a Deus. E ele se despojou de tudo que ele tinha e veio dando os passos de humilhação até que semelhante aos homens. E como homem, ele assumiu essa forma de servo para glorificar a Deus. E foi à cruz para ali ser a consumação daquilo que Deus tinha. E lembrar, irmãos, que durante toda a sua vida, todo o seu ministério, o Senhor Jesus sempre acudiu, beneficiou outros. Todos que estavam ao seu redor eram beneficiados por ele. E ele tinha esse poder de fazer isso. Porque ele era um homem perfeito e era Deus também. Mas ele nunca usou nenhuma das suas do seu poder ou algo assim para benefício próprio. Inclusive na cruz, quando ele esteve lá, ele não usou de nada que ele podia, nenhum do seu poder para que pudesse amenizar a sua dor, o seu sofrimento, nada. Ele suportou e bebeu todo o cálice de juízo de Deus sem nenhuma, vamos chamar assim, nenhum anestésico, né, para que pudesse poupá-lo. Lá na saída dos filhos de Israel do Egito, quando o cordeiro foi dado para expiação ali, né, no sangue, e eles comiam do cordeiro, e diz que ele era assado direto ao fogo. Ele não podia ser comido cru e nem cozido em água, mas assado ao fogo. Isso nos mostra que o Senhor Jesus, ele ficou exposto diretamente ao juízo de Deus. Não teve nada que pudesse intermediar ali, naquele momento. E isso, irmãos, ele fez tudo para glorificar a Deus primeiramente. E depois nós fomos, não digo depois, mas quero dizer que nós fomos beneficiados por essa obra. Então nós temos uma salvação que veio de Deus e de uma pessoa que veio de lá também. E como o irmão Pise falou hoje na escola dominical, perguntando para as crianças, mas vocês sabem que ele voltou lá porque ele está ressuscitado? E nós devemos lembrar disso também. Perguntar agora, como o Pise perguntou, vocês lembram, vocês sabem, irmão, que tem esse homem lá na glória? Que esse homem que veio aqui e padeceu tudo isso que nós sabemos que ele está lá na glória, sentado à destra de Deus, do lugar que ele saiu, desse mesmo lugar aqui, ó, versículo 6, desse lugar que ele saiu de lá, o Deus da glória saiu de lá, fez toda a obra aqui como um homem, e como homem, ele voltou lá, entrou, rasgou os céus e entrou um homem lá na glória.
Os anjos contemplando, entrando lá na glória, um homem. Aquele que havia saído de lá, voltou agora. O Filho de Deus era um homem. É um homem. E foi e se assentou no seu trono de majestade nas alturas, sentou lá. Então nós temos um Salvador que está lá na glória. Não está na cruz, nem no sepulcro. Ele está na glória. E o que ele está fazendo lá? Intercedendo por nós. Ele fez uma obra que não precisa fazer outra vez. Mas ele faz um sacerdócio contínuo hoje na glória. Não por causa dos nossos pecados. Isso ele fez na cruz. Nós devemos lembrar que nós aproximamos de Deus lavados e redimidos. A intercessão do Senhor Jesus hoje na glória não é por causa dos nossos pecados, é por causa do inimigo. E sim, logicamente, quando nós pecamos, o tratamento é porque o inimigo quer nos acusar constantemente diante de Deus. E nós devemos entender que nossos pecados foram perdoados. E tem mais um detalhe, se você quiser, se nós queremos ter poder sobre os nossos próprios pecados, nós vamos entender que eles foram pagos lá na cruz. Se nós não entendermos que os nossos pecados foram pagos na cruz, nós não vamos ter vitória nunca aqui. Nós vamos ficar brigando. Não vamos ter nada. Nós devemos entender isso, sabe? Que a obra de Cristo foi por uma única vez. Ele santificou, Ele nos perdoou, irmão. Nós estamos salvos. Agora Ele está na glória intercedendo por nós. E Ele nos ama. E nós somos aceitos. E nós devemos o quê? Confessar os nossos pecados. Porque ainda temos, ainda fazemos, praticamos isso. Teríamos tudo para dizer não a Ele, mas por isso que é pecado, porque nós fazemos. E nós somos aceitos por Deus e amados como Deus ama o seu Filho, Ele ama a mim e a cada um dos seus filhos. Se nós vivemos nessa relação de amor que existe, minha vida vai ficar muito mais fácil. Se eu tiver meu relacionamento com Deus, sabendo que eu sou plenamente aceito, plenamente amado, é diferente. Não é assim que acontece, não? Como uma pequena figura nos lares, um filho que sabe que o seu pai ama ele completamente, ama ele apesar de tudo que ele é. O pai ama ele. Como diferente é o relacionamento. E agora, se um filho não é bem quisto, então nós vemos que realmente ele é chamado a uma criança rejeitada, né? Mas Deus não está fazendo isso com seus filhos. Pelo contrário, nós somos plenamente amados. Como o senhor falou em João 17, né? João 17 que fala isso? João 17, 23. João 17, 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Agora, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Amado de Deus. Então, que alegria, né, nós sabemos que
os nossos passos aqui, nós podemos saber que, primeiramente, Deus me ama e Ele é meu Pai. Por causa dessa pessoa, por causa de Jesus, do Senhor Jesus, desse homem que nós estamos lendo aqui, eu posso, com toda alegria, com todo gozo, andar nesse mundo olhando que Deus me ama. Que eu sou plenamente, Deus está satisfeito comigo, porque Ele está satisfeito com a obra de Cristo. Não devo nada, né? Por isso que fala de satisfeito, porque eu não devo nada. Porque a salvação tinha que ser uma salvação à altura de Deus. Por isso que a salvação veio de lá dela, da glória. Porque daqui da terra não tinha nada. Nós não tínhamos nada. Foi dado o testemunho que olhou e nem um justo havia. Então Deus disse, eu vou salvar. Salvação veio de Deus. E hoje nós aqui nesse mundo, como salvos, com um homem lá na glória que intercede por nós, nosso Salvador está lá. Nós podemos andar com gozo aqui e saber mais um detalhe ainda. Voltando lá no nosso capítulo, versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Num certo sentido, nós podemos dizer que nossos joelhos já se dobraram, confessando que Ele é o Senhor. E Ele é o Salvador. Confessamos seu senhorio e a salvação que há nele. E nós podemos pensar que estamos aqui esperando, como nós temos visto, já falado, os irmãos têm falado, peregrinos, esperando o momento de sermos levados desse mundo. Apesar de todas as tribulações, dificuldades que passamos aqui, nós podemos pensar que podemos passar com gozo e ter a certeza que tão breve nós seremos levados. Esse homem vai se levantar do lugar onde ele está sentado. Assim como um dia ele saiu de lá para vir aqui para ser o Salvador, para se tornar o Salvador, ele está lá hoje sentado e ele vai se levantar de lá. Tessalonicenses 4 diz, o mesmo Senhor descerá. Mas não para pisar aqui na terra, mas para nos chamar nos céus para encontrar com Ele. E Ele está ansioso por esse momento, que Ele vai se levantar do seu trono para vir aqui, nos ares, nos chamar. Chamar a todo, cada um, mesmo aqueles que morreram, que é dito dormiram, serão ressuscitados e não vai ficar nenhum. O povo de Israel, quando foi sair do Egito, Moisés falou para Faraó assim, nenhuma unha vai ficar aí. Nenhuma unha vai ficar aí. E assim o Senhor deu uma salvação tão completa para nós, que na hora que nós formos chamados, nenhuma unha vai ficar. Todos nós vamos embora, cada um, todos pelos méritos dele. Então, que gozo, né, irmão? Nós podemos pensar que teve um dia que ele saiu da glória e veio para esse mundo. E haverá um dia que ele vai se levantar do trono e vai nos chamar. Uma coisa aconteceu e haverá outra ainda. A sua aparição para nós agora
Isso nós devemos entender que o tempo está perto, paciência para gozarmos com Ele o chamado dele. Paciência. Estou lembrando de algo que aconteceu na quinta-feira. Uma irmã um pouco mais velha chegou na casa do meu irmão e ela estava um pouco sentindo um mal-estar. Parece que ela estava um pouco mais quente. E o irmão tinha um termômetro e emprestou para ela. E o termômetro constatou que a temperatura dela não estava normal. Em outras palavras, possivelmente ela estava, no mínimo, um pouco de febre, estava com febre. Ela teve que tomar um comprimido, um remédio para curar essa febre. Eu não sei necessariamente se ela tomou, não lembro, mas normalmente é isso. Você tem a doença e para várias doenças nós temos os remédios. A constatação através desse termômetro de que ela estava com febre não a curava. O termômetro estava dizendo assim: você está com febre. Para curar a febre, ela precisava do remédio. Então, o termômetro, esse é um exemplo que os irmãos costumam dar e eu acho muito interessante, porque ele não cura, na verdade, a doença. Ele só constata. E nós podemos ter certeza de que a ocupação com o nosso estado não necessariamente vai nos levar a algum lugar. Mas sim, está sendo revelado em que condição nós estamos aqui. O que cura, na verdade, vamos por assim, o que cura essa doença, essa imobilidade, talvez, o que cura é o Senhor Jesus. É ouvirmos o Senhor Jesus, da vida desse homem, esse homem. Esses versículos que foram lidos agora, o que fazem com os nossos pensamentos? Eles elevam para o céu. Vê quem é esse homem que às vezes o Senhor nos dá umas palavras, né? Ele revela. Penso, o Espírito Santo nos revela o significado da palavra. Uma vez estava num lugar e a palavra foi digno. O Senhor é digno. E ela é tão abrangente em tantos aspectos, mas uma coisa eu sei, ainda que eu não compreenda totalmente essa palavra, mas eu posso afirmar que eu sei que cada um que tem o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor entende o que eu estou falando. Ele é digno. Digno, inclusive, da nossa ocupação, da ocupação dos nossos pensamentos com Ele. Porque o que o Espírito Santo vai fazer? O que o Espírito Santo está fazendo aqui? Com a liberdade que Ele tem. Ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele vai falar de quem? Do Senhor Jesus. Então, ouvirmos dessas coisas, contemplando esse homem, e depois gostaria de ler um versículo, mas eu queria mencionar Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Nós vamos ler em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, e o final do versículo 4. Antes de ler, provavelmente, a citação feita em Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Então,
Nós estamos falando e ouvindo dessas coisas nesses dias, Deus nos dando, né, o Pai, esse Deus que nós podemos chamar de Pai por causa do Senhor Jesus que morreu na cruz. Aquele que tem o Senhor Jesus pode falar assim, nós podemos falar junto, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E é só assim que nós podemos nos apresentar diante de Deus. E o que nos espera? Nós vamos ler em Abacuque aqui, o que os espera, Israel, são coisas terríveis que vão acontecer. Por isso que depois eu gostaria de ler em Hebreus, capítulo 10. Porque o que nos espera é diferente do que os espera. O que espera o povo de Israel. Mas vamos ler. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Agora, se tardar, espera-o. Abacuque 2, 3. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Final do versículo 4. Mas o justo, por sua fé, pela sua fé, viverá. O que nós estamos fazendo com essa fé que foi dada uma vez aos santos? Por graça. A fé, nós estamos tomando posse dessas coisas que foram faladas a respeito do Senhor Jesus. Qual outra coisa que nós vamos tomar posse por fé? Certamente virá, não tardará. Aqui em Abacuque ele está falando assim, se tardar, espera-o. Podemos também aplicar isso para nós. Se tardar, esperamos. Por quê? Porque a graça de Deus está mantendo-nos aqui. Exercícios vão existir? Vão. Haverá graça para nos guardar, manter. Haverá. Porque essa posição é inabalável, não por nossos méritos. Graças a Deus temos ouvido isso inúmeras vezes. É mérito nosso? Não. Ele falou, eleitos antes da fundação do mundo, posso citar esse versículo em Efésios? Posso citar. Agora nós vamos ler, por favor, em Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Tudo em relação a isso que foi lido em Filipenses, por favor. Queria fazer essa relação. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Agora, parece ser essa citação que nós lemos no Velho Testamento, só que é para a igreja agora, né? São aqueles cristãos judeus, e essa epístola foi escrita aos hebreus, mas eram cristãos, e nós podemos tomar posse disso. Vamos ler então 37. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé ou por fé. Aqui ele não fala assim, se tardar, espera-o. Interessante. Porque um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. E é essa a nossa expectativa. Se nós queremos uma transformação, e nós queremos essa transformação, porque nós temos uma vida nova, cujo poder é o Espírito Santo, e o desejo dessa nova vida são essas coisas que nós temos ouvido sobre o Senhor Jesus, sobre a vontade de Deus, agradar a Deus. Esse é o anseio dessa nova vida que está aqui, sob o poder do Espírito Santo. Não se sobressai, a carne pode ser manifestada a qualquer momento. Mas nós temos essa vida nova que anseia isso. É a palavra, né, que é luz para nós e que nós podemos
desfrutar dessas coisas, está dizendo isso. Graças a Deus nós tivemos ensinamentos, nós conseguimos dividir bem a palavra da verdade, graças a Deus. Então agora existe isso, do contemplar o Senhor para sermos transformados, porque nós estamos peregrinando aqui. Vamos ler então, por favor, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. A nossa versão está um pouco diferente. Eu vou ler na nossa versão, mas nós devemos atentar para o sentido realmente do versículo. Mas, versículo 18, 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Refletindo, na verdade, contemplando a glória do Senhor com uma face desvelada, somos transformados segundo a imagem de glória em glória. Então, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados. E aqui, diferentemente de Moisés, que ele, conforme ele teve o contato, essa presença diante de Deus, na relação com Israel, ele veio com uma glória transitória. Então ele põe um véu. Agora, com a face desvelada, nós somos transformados contemplando o Senhor Jesus. E aí eu entro o início do pensamento. Contemplando o Senhor Jesus, o remédio para aquela febre. Então, contemplar a glória do Senhor não vai ser eu atentar para o termômetro. Mas então nós não vamos ter que ter termômetro? Não, nós vamos ter, porque ele vai dizer, você está com febre, você precisa. E a palavra de Deus está sempre nos revelando coisas. E contemplando o Senhor Jesus, o que vai acontecendo? As coisas vão ficando ao lado, o Espírito Santo vai operando, mudando os nossos pensamentos. Nós devemos sempre estar julgando, né? Hoje de manhã eu estava falando isso, julgar sempre os pensamentos, porque os pensamentos eu não tenho poder, eles vêm. Mas o que eu posso fazer sempre é julgar, falar, não, isso daqui está errado. Isso não cabe a um cristão. Nem pensar. Me ajuda. Peço ajuda. Nós temos esse recurso de conversar com o Pai, orar, estar na presença dEle, falar verdadeiramente, olha, eu não consigo, eu não posso, o que eu quero é isso aí, não deveria, me ajuda. E daí eu contemplando alguém que andou nesse mundo totalmente perfeito, não teve por usurpação ser igual a Deus, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora tem um detalhe, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Então, somos transformados contemplando a glória desse homem, Jesus, a quem nós chamamos de Senhor. E que, oxalá, todos aqui possam tê-lo como Salvador. Mais um versículo. João 17, versículo 1. Jesus falou assim
e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique a ti. Nosso capítulo diz lá de Filipenses que Deus o exaltou soberanamente. Por quê? Porque o Filho exaltou a Deus soberanamente. O Senhor Jesus deu a Deus aquilo que nós jamais poderíamos dar. E Deus, usando essa palavra agora, Deus ficou como devedor desse homem, porque ele exaltou a Deus. Na sua perfeição, ele glorificou a Deus. O Senhor Jesus, ele tem o poder de dar a sua vida e também de reavê-la. Na cruz, quando ele estava ali, todas as coisas estavam consumadas. Ele falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Ele se deu completamente a Deus, ao Pai. E Deus, nós vemos no Novo Testamento dito várias vezes que Deus ressuscitou ele. Não diz que ele se ressuscitou e ele tinha poder para isso, mas que Deus ressuscitou esse homem. E aqui nós estamos vendo, nós estamos falando de momentos, né? Aqui ele está falando assim: Pai, no nosso capítulo 17, aqui que nós acabamos de ler, versículo 1. Pai, é chegada a hora. Chegou o momento que ele saiu da glória, veio aqui, e quando ele veio para o momento, né, ou melhor, chegou o momento pelo qual ele veio, para onde ele veio, ele disse: Pai, é chegada a hora. Uma hora que ele já havia conversado com o Pai lá na glória. Então, irmãos, que descanso, como diz, que remédio que nós temos nele, porque ele fez tudo que era necessário, e tudo no seu tempo correto. Ali, o irmão Pisa agora deu uns versículos que Pedro também fala se nós consideramos demorada a volta dele, essa outra hora que nós estamos esperando agora, nós devemos entender que é por causa da nossa impaciência que é chamado de se ele tardar. Porque ele tem um momento correto. Assim como ele teve essa hora, chegou a hora, ele tem essa hora marcada. É que muitas vezes nós não sabemos esperar. No Velho Testamento, quando Jacó foi casar com uma das suas esposas, ele teve que esperar 7 anos, e ele amava tanto ela que foram como poucos dias. Então, realmente, todo o tempo, às vezes, nós temos que esperar. Se nós realmente estamos com nossos corações ansiosos em vê-lo, serão poucos dias. Mas muitas vezes o nosso desânimo que reclamamos que ele está demorando. E se nós ainda podemos ir mais além, como Pedro diz, que é longanimidade de Deus, salvando. Se o senhor não veio até aqui hoje, porque tem alguém sendo salvo aí, eu posso dizer assim. E eu estou esperando alguns parentes meus também se salvarem, não vejo a hora que eles se salvem. E isso pode estar acontecendo hoje, pode acontecer amanhã, se o senhor não vier.
Então esse tempo, né, é para gozar, para viver, como nós lemos, viver da fé, esperando, atravessando esse deserto. E irmãos, falando outra vez, como o Pizzi falou, olhando para cima, olhando para o nosso remédio, sabe? Porque aqui não tem remédio. E isso é muito precioso para nós, né? Que o Senhor está a cada momento, né? Ele está cuidando de nós, nos assistindo, sabe? Nossos pecados foram julgados lá na cruz. Se há manifestação, ele julga, ele vai cuidar de nós. E de nossas fraquezas, ele tem compaixão. E vai nos socorrer, vai nos ajudar. Não diz que ele tem compaixão de nossos pecados. Isso não. Isso ele mostrou na cruz, que ele não tem compaixão de pecado. Mas de nós, nossa fraqueza, ele tem compaixão, ele cuida de nós. E eu estou dizendo isso por quê? Porque nós temos tudo, irmãos. Nós temos todas as coisas para vivermos aqui, ó, descansados, né, esperando e pacientes até essa hora que ele vai dizer lá na glória, chegou a hora. E que bom, irmãos, que nós estejamos participantes dessa hora, na hora que ele levantar lá da glória e falar, é agora. E nos chamar, e nós vamos ter o privilégio de ouvir a sua voz. E o mundo não ouvirá essa voz. Nós ouviremos. E vamos embora daqui. Nós vamos embora para nunca mais. Serão chamados realmente, literalmente, as coisas velhas passaram. E tudo se fez novo.